Bhagavad Gita, Paramahansa Yogananda, capítulo 3, Alegoria do Gita. A história em que o Bhagavad Gita se baseia é um curto episódio da mais volumosa epopeia do mundo, o Mahabharata. O Gita põe em cena duas personagens de destaque dessa epopeia, Arjuna e Krishna, que transitam entre dois grandes exércitos alinhados para a batalha no campo de Kurukshetra. Arjuna simboliza o devoto, a pessoa que busca a salvação divina e união com Deus. Krishna simboliza o próprio Deus, o eu divino em cada ser humano. Assim, nos ensinamentos hindus, a autorrealização aparece como verdadeiro objetivo de toda luta espiritual, independentemente da religião. Os dois conceitos, autorrealização e conhecimento de Deus, são sinônimos. Na história do Mahabharata, Arjuna convida Krishna para ser seu cocheiro. O Bhagavad Gita é o relato do diálogo que ocorre enquanto Krishna conduz Arjuna no carro de guerra para o espaço entre os dois exércitos, atendendo o pedido de Arjuna, que queria observar de perto as duas forças em confronto. Arjuna, seus irmãos, os Pandavas e todas as tropas que o seguem simbolizam os paladinos da virtude. Os inimigos são os Kauravas, primos dos Pandavas, liderados por Duryodhana, que havia usurpado o trono. O confronto é, como dissemos, alegórico, fato atestado, entre outras coisas, pelo próprio pedido de Arjuna. Ele é o comandante supremo do seu exército. Iria um general pedir algo aparentemente tão tolo como ser conduzido para o espaço entre dois exércitos encarniçados ao alcance do inimigo quase no início da batalha? Seguramente, em termos práticos, esse pedido era absurdo. Enquanto Arjuna e Krishna transitam entre os dois exércitos, o primeiro fala das suas dúvidas quanto à justiça da guerra prestes a eclodir. Seria trucidar meus próprios parentes, exclama ele. Como posso cometer semelhante pecado? Krishna replica a essa dúvida muito razoável, descartando-a. Em seguida, põe-se a expor a essência dos ensinamentos do próprio Sanatana Dharma. Obviamente, esse relato é alegórico. Os exércitos representam a oposição, no íntimo de todo ser humano iluminado, entre suas tendências superiores e inferiores. As superiores são suas qualidades boas, as inferiores, as que induzem a buscar o engano ou o mal. A guerra de Kurukshetra não ocorre literalmente num campo de batalha qualquer, embora as campinas de Kurukshetra ainda possam ser percorridas na Índia. Esse local histórico e o relato que nasceu da guerra simbolizam um eterno conflito no interior do homem. Ao mesmo tempo, as verdades propostas no Gita aplicam-se a todos os níveis da vida, material, mental, emocional e espiritual. Paramahansa Yogananda insiste em que toda grande escritura tem vários níveis, abordando as necessidades humanas em cada um deles, do ponto de vista da sabedoria divina. Assim, as lições de Krishna são verdadeiras, também no sentido literal, já que salientam a necessidade da coragem numa luta justa, pois causas justas evidentemente existem. Mas Krishna transforma uma causa exterior justa em descrição do eterno conflito dentro de todos os homens, entre inspiração elevada e autoindulgência. Num sentido profundo, a guerra de Kurukshetra é a peleja infindável que se trava na mente entre o bem e o mal. Seu objetivo consiste na libertação definitiva. O próprio Krishna explicita a natureza alegórica do seu diálogo atemporal com Arjuna. Num capítulo posterior do Gita, diz ele: esse corpo é o campo de batalha. Arjuna, vendo o inimigo de perto, encara o fato assustador de que muitos daqueles a quem irá enfrentar são membros de sua família. Afinal, os Pandavas cresceram juntos com seus primos, os Kauravas. Estudaram com o mesmo mestre, Dronacharya. Quando criança, brincaram e brigaram uns com os outros como quaisquer garotos em toda parte. Os laços que formaram, embora nem todos amigáveis, eram ainda assim profundos e fortes. O primeiro capítulo do Gita não é, como
supuseram muitos estudiosos, mera descrição dos principais guerreiros de ambos os lados de um conflito prestes a eclodir. Esses guerreiros são as forças que existem dentro da própria natureza humana. Até seus nomes, aproximados das raízes sânscritas, tornaram-se nomes de qualidades psicológicas. Os que se opõem a Arjuna são, pois, seus primos muito conhecidos e mesmo amados. O Mahabharata relata toda a história dessa guerra iminente, explicando como os desejos materiais e a ambição do primo mais velho de Arjuna, Duryodhana, chefe dos Kauravas, forçaram o desentendimento, recusando aos Pandavas o trono a que tinham direito. Agora Arjuna, vendo as duas famílias aparentadas prestes a engalfinharem-se para a mútua destruição, lamenta ter de lutar. De certo, diz a Krishna, seria um pecado matar gente do meu próprio sangue. Não deveria antes, por justiça, renunciar de vez ao trono? Mas essa guerra não é um simples conflito de ambições. Vem descrita no Mahabharata como uma disputa necessária entre o bem e o mal. Caso Duryodhana, usurpador, permaneça rei, o povo sofrerá sob seu domínio legítimo. A guerra de Kurukshetra, que deverá começar no dia seguinte, oporá princípios elevados à ambição orgulhosa, aspirações da alma, a qualidades que na natureza humana mantêm o ego submisso à ilusão. Krishna conforta Arjuna em sua tristeza. A própria morte, assegura ele, seria preferível a uma vida de injustiça. Aqui não estão em jogo unicamente a vida física ou a morte. Em confronto, acham-se a vida espiritual e o abandono das qualidades que levam à bênção da alma. A morte do corpo, lembra Krishna, não é nada. Um simples despir de vestes. Não afeta a consciência da pessoa, que continua a existir na eternidade. Repelir os princípios espirituais, contudo, significa atacar a morte espiritual. Luta, aconselha Krishna a seu discípulo. A guerra não é um combate mortal físico, mas um esforço íntimo em prol da vitória dos princípios da alma sobre a indolência do espírito e o conforto material. Eis a primeira e mais importante mensagem do Bhagavad Gita. Krishna prossegue explicando que existem inúmeros caminhos para Deus, segundo não as crenças das pessoas, mas seus temperamentos. Ele descreve as atitudes corretas para o devoto, as muitas ilusões que o impedem de encontrar Deus e a maneira de superá-las. Num soberbo capítulo, delinea-se, sob forma altamente metafórica, a experiência suprema do divino. Embora a batalha ensinada seja alegórica, o conselho dado nessa escritura pode ser útil para todos os níveis da existência, inclusive a guerra justa. Uma escritura verdadeira, assegura-nos Paramahansa Yogananda, contempla em sua inteireza as necessidades humanas. Os fatos narrados no Mahabharata têm também, com efeito, caráter histórico, e embora muitas de suas personagens sejam fictícias, outras viveram de fato na Terra. Hoje, na ficção histórica, é comum incluir figuras reais conhecidas a fim de dar autenticidade ao relato. Vyasa, ou Vyasa, o autor do Mahabharata, afastou-se dessa técnica principalmente ao transformar suas personagens principais em personagens históricas, enquanto as de segundo plano se prestavam a simbolizar o vasto conjunto de aspectos da natureza humana. As personagens principais vieram, como dissemos, historicamente, inclusive os irmãos Pandavas, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva, alguns dos Kauravas e umas poucas mais. Os demais personagens Vyasa inventou, adequando episódios da vida deles à alegoria que estava tecendo como um tapete. O tema que anima esse grande épico é a primeira separação da alma a incontáveis eons de Deus, a longa viagem da alma pela terra devoluta da ilusão e de seu regresso final, após inúmeras provas e tribulações, a grande fonte de toda a vida. Essa é a história real pela qual toda a alma deverá passar quando toma o caminho exterior da existência e, ao mesmo tempo, opta por seguir o caminho interior do divino despertar.
A guerra de Kurukshetra descreve a luta final da alma para desvencilhar-se dos grilhões de Maya ou ilusão. A guerra em si, embora seja também um evento histórico, ilustra o combate que todo aspirante espiritual cedo ou tarde terá de enfrentar. E como é legal aqui, né, gente, a gente vê essa alegoria, porque a gente julga tanto, ai, eu lembro da parte de quando o Buda fala com o general, né, o general tá super com medo de ir pra guerra, e agora? O Buda só faz o que tem que ser feito. E é exatamente isso. O que tua alma está pedindo? O que nosso espírito está pedindo? Qual é a verdadeira luta? Ela é externa ou ela é interna? Essa é a verdadeira pergunta.